Vamos ver se vai. E todos estão olhando, conseguindo ver a tela. E vou começar a falar um pouquinho com vocês sobre os critérios para a seleção e uso dos equipamentos de proteção respiratória. Tá? Então, é assim, a empresa identificou os perigos, avaliou os riscos, implementou as medidas de prevenção, considerando a hierarquia dessas medidas de prevenção, e mesmo assim identificou a necessidade de usar um respirador. Então, ela vai ter que realizar a seleção desse respirador. E aí, como é que ela vai realizar a seleção desses respiradores? O item 652 da norma regulamentadora número 6 coloca que a organização deve selecionar os EPIs considerando uma série de itens, e eu vou comentar especificamente os itens C e E desse item 652. Então, ela deve selecionar os EPIs considerando o disposto no anexo 1, e no anexo 1 vai ter a relação de todos os dispositivos ou produtos de uso individual que são considerados EPI. E nessa relação vão estar incluídos todos os tipos e classes de respiradores considerados EPI. Então, se a pessoa tem, se alguma dúvida se aquele dispositivo ou produto é realmente um EPI, ela tem que ir nessa relação, que é apresentada no anexo 1 da NR6, e verificar se ele consta ou não dessa relação. Se não constar, ele não é considerado EPI. E o outro item que eu vou comentar é sobre as exigências, que a organização deve selecionar os EPIs, considerando as exigências estabelecidas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais. Então, quando a gente vai para a portaria 672 do Ministério do Trabalho e Previdência, o capítulo 2 traz o regulamento técnico sobre o uso de equipamentos para proteção respiratória. E o artigo 44, ele diz que para a seleção e uso dos equipamentos de proteção respiratória, a fim de assegurar a proteção adequada para o trabalhador, o empregador deve seguir, além do disposto nas normas regulamentadoras, também as recomendações da Fundacentro contidas na publicação intitulada Programa de Proteção Respiratória, as recomendações, seleções e uso de respiradores, que é o PPR, e também as normas técnicas oficiais vigentes, quando houver. E o artigo 45 fala que a seleção dos equipamentos de proteção respiratória deve observar, dentre outros, os valores dos fatores de proteção atribuídos previstos no Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. E então, antes de passar propriamente para a seleção dos respiradores, vamos ver o que é o fator de proteção atribuído. O fator de proteção atribuído é o nível mínimo de proteção respiratória que se espera alcançar no local de trabalho para uma porcentagem especificada de usuários treinados, proporcionada por um respirador apropriado ou classe de respirador em bom estado e ajustado corretamente no rosto, usado durante todo o tempo em que o usuário permanecer na área contaminada. Ou seja, o fator de proteção atribuído, ele exprime o desempenho em uso de um respirador baseado nessa relação aqui, que é a concentração do contaminante no ar ambiente dividido pela concentração do contaminante no ar inalado. Sendo que, então a pessoa está usando o respirador e a concentração do contaminante que ela vai inalar dentro dessa cobertura das vias respiratórias. Sendo que essa concentração
no ar inalado, ela nunca vai ser zero, tá? Durante o trabalho que ele está desenvolvendo, essa concentração aqui, ela acaba não sendo zero, por quê? Porque você tem a questão da vedação facial, vazamento pela vedação facial, vazamento, pequenos vazamentos que podem ocorrer pela válvula de exalação, a entrada, um pouco de entrada de contaminante pelo filtro, por algumas conexões do equipamento. Então, esse valor, né, usando o respirador, a concentração que você está inalando nunca vai ser zero. Quando eu falo que o fator de proteção atribuído de, por exemplo, um respirador purificador de ar não motorizado com peça facial inteira 100, isso significa dizer que se o filtro escolhido for o correto, espera-se que para 95% dos usuários treinados dessa classe de respirador, a concentração do contaminante no ar inalado seja, no mínimo, 100 vezes menor do que a concentração do contaminante no ar ambiente, desde que esse respirador seja utilizado de acordo com o PPR. E aí o quadro 1, que aparece no capítulo do procedimento de seleção de respiradores do PPR, traz os fatores de proteção atribuídos. Esse quadro apresenta, então, os tipos de respiradores, então apresenta todos os tipos de respiradores purificadores de ar, que são aqueles que o ar ambiente, antes de ser inalado, passam por filtros que retêm o contaminante, e os respiradores de adução de ar, que são aqueles em que o ar fornecido ao usuário, ele provém de uma fonte que não se encontra uma fonte independente da atmosfera em que o usuário se encontra. Tá? Então, ele provém de cilindros ou de compressor de ar, e esse ar que é fornecido ao usuário é um ar de qualidade respirável. Então, essa tabela, ela também é dividida, apresenta o tipo de cobertura das vias respiratórias, que pode ser com vedação facial ou sem vedação facial. A cobertura com vedação facial é aquela que apresenta uma vedação adequada na face do usuário, e as coberturas sem vedação facial são aquelas, por exemplo, o capuz, né, o protetor facial ou o capacete, que não apresentam essa vedação adequada. Então, nessa coluna aqui, dos tipos de coberturas em peça semifacial, também estão incluídas a peça 1/4 facial e a peça semifacial filtrante, que é a máscara descartável. Chamando a atenção que, no caso da peça 1/4 facial, o fator de proteção atribuído é 5 e não 10. Tá? E para as peças semifaciais com filtros substituíveis classe P1 ou para PFF1, também o fator de proteção atribuído é 5 e não 10. Isso vale para as peças semifaciais com filtro P2 ou P3 e as PFF2 ou PFF3. Além disso, as peças 1/4 faciais, elas não são utilizadas nos respiradores motorizados e de adução de ar, e também o filtro P1 não pode ser utilizado com uma peça facial inteira. Além disso, existem algumas outras observações no quadro. Por exemplo, aqui, os respiradores motorizados, o fator de proteção atribuído com a peça facial inteira vai ser 1000 e com capuz também vai ser 1000, desde que o filtro utilizado seja um filtro
não seja um filtro classe P3. Se ele for um classe P2, estou considerando o caso do filtro para pachita ou combinado. Se ele for um filtro classe P2, esse fator de proteção atribuído cai para 100 devido às limitações do próprio filtro. E aqui, no caso de sem vedação facial, o capuz em que o fator de proteção atribuído vale 1000, se aplica para a cobertura das vias respiratórias que cobrem a face e a cabeça e se estendem até os ombros do usuário, ou capuzes com vedação facial, que tem uma peça facial, semifacial no interior. E esses outros aqui são esses capuzes tipo capacete, protetor facial. Tá? E aí vamos passar para o procedimento de seleção de respiradores para uso rotineiro, que é dado no capítulo 5 do PPR. E, nesse ponto, sobre seleção de respiradores para uso rotineiro, esse procedimento começa considerando a deficiência em oxigênio da atmosfera em que o trabalhador vai trabalhar. Então, o primeiro item que é considerado é: a atmosfera é deficiente em oxigênio? Se sim, a seleção do respirador depende da porcentagem do O2 e da altitude do local de trabalho, isso é, da pressão parcial de O2 e da aclimatação do usuário. Então, vamos ver um pouquinho essa parte da deficiência de oxigênio e quais os respiradores que têm que ser selecionados. Então, uma atmosfera com uma concentração de oxigênio abaixo de 18% de oxigênio ao nível do mar, ou ppO2, igual a 137 milímetros de mercúrio, ela é considerada deficiente de oxigênio. E por que isso ocorre? Porque, isso falando legalmente, né? Por que isso ocorre? Porque a partir do valor de 18% de oxigênio ao nível do mar, em concentrações abaixo desse valor, é que começam a ser notadas as alterações fisiológicas, né? Começa a ser notada a falta de oxigênio no organismo da pessoa. Então, abaixo de 18% de oxigênio ao nível do mar, ou ppO2 de 137 milímetros de mercúrio, a gente vai vai ter que selecionar respiradores de adução de ar. E acima desse valor é permitido o uso de respiradores purificadores de ar, uma vez que o ar que você inala, né, que está passando pelo filtro e é inalado, ele tem uma determinada concentração de oxigênio e essa concentração de oxigênio que você está inalando. Então, para as atmosferas que não são consideradas deficientes de oxigênio, é permitido o uso de respirador purificador de ar, e para as deficientes de oxigênio, você tem que selecionar um respirador de adução de ar. E em 12,5% de oxigênio, o ppO2 de 95 milímetros de mercúrio, você tem uma condição IPVS, e nesse caso só podem ser selecionados os respiradores que podem ser usados em atmosfera IPVS, que são a máscara autônoma de demanda com pressão positiva, com peça facial inteira ou respirador de linha de ar comprimido de demanda com pressão positiva com peça facial inteiro, combinado com cilindro auxiliar para fuga. E nessa faixa aqui de 18% a 12,5%, né, entre esses valores, em que a deficiência de O2 não é IPVS, você pode selecionar qualquer respirador de adução de ar.
E se também tiverem presentes contaminantes, você vai ter que usar um respirador de adição de ar com fator de proteção atribuído adequado para estes contaminantes. Então, como é feita a seleção dos respiradores quando ocorre a exposição a agentes químicos? Então, você continuando esse procedimento, né, o item B do procedimento estabelece que, se não for possível determinar qual o contaminante potencialmente perigoso ou a sua concentração, e se não existir limite de exposição para o contaminante e não puder ser feita estimativa de toxicidez, você vai considerar a atmosfera e PVS. E se a concentração medida ou estimada do contaminante for considerado IPVS, então a atmosfera também é IPVS, e você só vai poder usar os 2 respiradores citados anteriormente, que são os que podem ser utilizados em condição IPVS. Bom, passando para o item E, né? Então, se os itens B, C e D, se a atmosfera não for IPVS, você vai realizar o cálculo do fator de proteção mínimo requerido, que é dado para selecionar o respirador com o fator de proteção adequado. Esse fator de proteção mínimo requerido é dado pela concentração do contaminante na condição mais crítica de exposição, dividido pelo limite de exposição. Tá? E se esse valor for menor que 1, não vai ser necessário o uso de respirador, exceto para aerossóis contendo asbesto. No caso do asbesto, se o aerossol contiver asbesto abaixo do limite de exposição, deverá ser utilizado, no mínimo, a peça semifacial com filtro P2 ou PFF2. E se a concentração do asbesto for igual ou maior que o limite de exposição, deverá ser selecionado um filtro classe P3. E aí a gente vai, com base no quadro 1, a gente vai selecionar um respirador ou tipo de respirador que possua fator de proteção atribuído maior que o fator de proteção mínimo requerido, considerando para isso a adequação do respirador ao usuário, à tarefa e ao ambiente de trabalho. Tá? Então, você vem aqui no quadro 1 e escolhe e seleciona o respirador mais adequado, que tenha fator de proteção atribuído maior do que o fator de proteção mínimo requerido. Chamando a atenção que, como o fator de proteção atribuído é dado pela concentração do contaminante no ar ambiente, dividido pela concentração do contaminante no ar inalado, e essa concentração tem que ser maior do que o fator de proteção mínimo requerido, que é dado pela concentração do contaminante no ar ambiente, dividido pelo limite de exposição. Quando você seleciona esse respirador de forma adequada e ele é usado adequadamente, a concentração no ar inalado, para esse número ser maior do que esse, a concentração no ar inalado vai ser menor do que o limite de exposição. E continuando a seleção, né, se o contaminante for irritante aos olhos ou a sua concentração no local de trabalho for tal que cause dano aos olhos, você vai selecionar um respirador com peça facial inteira, capuz ou capacete, e se o respirador for do tipo purificador de ar e você tiver um contaminante na forma de gás ou vapor, você vai selecionar o filtro químico apropriado, observada a máxima concentração de uso do filtro e a compatibilidade, que é dado nas tabelas que aparecem nesse capítulo 5 do PPR. Se o contaminante for do tipo particulado, você vai selecionar um filtro para partículas apropriado,
e se tiverem gases e vapores presentes no ambiente, você vai selecionar gases, vapores e também contaminantes particulados, você vai selecionar filtros combinados, né, que são compostos por filtros químicos mais os filtros para partículas. Então, eu queria chamar a atenção que é muito importante seguir todas as etapas desse procedimento para a seleção de uso rotineiro e que né, e sem pular nenhum dos itens. Mas como, devido às limitações de tempo, eu apresentei esse processo de seleção em linhas gerais para vocês. E uma outra coisa também que eu chamo a atenção é que quando a organização for adquirir o respirador, né, ele tem que adquirir somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, ou seja, somente respiradores com certificado de aprovação. E em relação ao uso de respiradores, bom, não adianta nada você selecionar o respirador adequado ao risco respiratório observado, quando esse respirador se esse respirador não for utilizado e mantido corretamente, porque aí ele não vai fornecer a proteção necessária para o trabalhador. Então, o respirador somente fornecerá a proteção adequada se for utilizado e mantido corretamente, ou seja, se ele possuir formato e tamanho que se ajuste bem no rosto do usuário, o que deve ser verificado pelo ensaio de vedação, que é um ensaio feito fora da área de risco e que verifica se o formato e o tamanho do respirador é adequado para a face do usuário. Se ele for colocado corretamente no rosto, o que deve ser confirmado com a verificação de vedação, que é um teste rápido feito pelo próprio usuário, que deve ser realizado conforme as instruções de uso do fabricante, e que, chamando a atenção também que pessoas com barba, quando você vai colocar o respirador, em primeiro lugar, esses respiradores com vedação facial não podem ser utilizados por pessoas com barba ou qualquer tipo de pelo para costeleta que interfiram na vedação desses respiradores, porque aí a segurança oferecida por esse respirador é diminuída, uma vez que você não tem uma vedação adequada do respirador na face do usuário. Tá? E também, no caso de tirantes de respiradores, os tirantes dos respiradores não devem ser colocados ou apoiados sobre as hastes de óculos, capacetes, protetores auditivos, gorros e bonés, porque também podem impedir essa vedação adequada e também podem mudar de posição e aí também interferir na vedação da peça facial. E também, né, o usuário não omita o seu uso enquanto estiver na área contaminada, ele só vai fornecer a proteção adequada se o usuário estiver bem treinado, se o respirador estiver em perfeitas condições de uso, for feita a inspeção prévia dele antes de ele ser utilizado, a limpeza, a higienização, manutenção e inspeção correta do respirador e o usuário tenha condições de saúde adequadas. Bom, todos esses itens são itens que estão incluídos no conteúdo mínimo do Programa de Proteção Respiratória. Então, o que vem a ser um Programa de Proteção Respiratória? É um conjunto de medidas práticas e administrativas que devem ser adotadas por toda empresa, por toda organização, onde for necessário o uso de respirador. E tem como finalidade a seleção e o uso correto do respirador
a fim de assegurar a proteção adequada ao usuário. O PPR ele está disponível para download nesse link aqui. E também, como é que eu vou verificar se o PPR está assegurando a proteção respiratória adequada ao usuário? Então, essa verificação é feita através dos exames médicos no usuário, que são feitos de acordo com o programa de controle médico de saúde ocupacional. Tá? Então, eu tentei dar um panorama geral para vocês sobre a parte de seleção e uso de respiradores.